Olá, meus amados, bom dia ou boa noite. Eu vos cumprimento assim porque eu não sei qual é o período que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu quero deixar uma palavrinha sobre a Bíblia Sagrada, um texto de suma importância, que é a Palavra de Deus. Preste bem atenção nessa palavra, que foi uma visão muito importante que Paulo teve e criou na vida de Paulo até uma polêmica, por Paulo não poder relatar uma coisa importante que viu. Mas vamos revelar alguma coisa sobre o que nós vamos ler. Na visão de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim, olha, relata o apóstolo Paulo falando de si mesmo: conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e não sabendo se foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus sabia. Interessante, né, amados? Glória a Deus. Mas veja bem que aqui Paulo estava conversando com a igreja de Coríntios, falando sobre uma visão que ele teve. Nessa visão, Paulo passou por um procedimento muito importante e até meio assustador. Tanto é que Paulo viu nesse arrebatamento coisas tão inefáveis que não podia de modo algum contar para ninguém, principalmente para a igreja de Corintos. Que polêmica, não é? Mas vamos entender. Aqui diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Bom, se existe o terceiro céu, obviamente existe o primeiro e o segundo. Mas se foi uma jornada literal, com certeza Paulo teria que ter passado pelo primeiro e o segundo céu até chegar ao terceiro. Mas não relata, pois ficou num processo de mistério. Então não fala sobre o primeiro e nem o segundo, fala diretamente ao terceiro. Mas que escala é essa? Qual foi essa escalada que Paulo teve de ir até o terceiro céu sem saber se passou pelo primeiro ou pelo segundo céu? Mas veja bem, amados, vamos encontrar então o primeiro céu até chegar ao terceiro céu, né? Veja bem, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Veja que aqui já encontramos o primeiro céu. E vamos achar o segundo céu. No mesmo capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 16, está escrito: Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Encontramos o segundo céu. Mas agora, vamos à parte de suma importância, né? Apesar que toda palavra é importante, mas essa é de suma importância. Vamos chegar ao terceiro céu. Glória a Deus. Em Salmos 33, versículo 13, está escrito: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Quer dizer, então, aí está
a escalada do terceiro céu, aonde está Deus, né? Relacionadamente nesta visão. Porque, veja bem, podendo fazer uma comparação bem mais próxima, bem literal. Veja bem, durante o dia, nós olhamos para a dimensão do alto e encontramos o quê? Um azul. Isso significa que é um infinito extenso, não é? E durante a noite podemos ver um lindo céu estrelado, uma constelação extensa, que é o período da noite, não é? Aí encontramos o segundo céu. E o terceiro céu, isto é óbvio que significa que é onde encontra Deus. Que esse terceiro, com a nossa visão carnal, não podemos contemplar. Amém? Aí está a revelação desta palavra, né? Do terceiro céu. Então está aí o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e Gênesis, capítulo 1, versículo 16, e Salmos 33, versículo 13. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo abra mais e mais a nossa mentalidade, que esteja mais em nossos corações, e sigamos todos na graça e na paz.